Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem. No outro texto paralelo fala que era um anjo, né? Era um anjo com aparência de jovem. Viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa noite maravilhosa, muito obrigado, Deus, pela liturgia, pelo ministério de louvor, pela obra missionária que tem avançado. Muito obrigado, Deus, cada pessoa aqui nessa noite. Seja uma noite proveitosa para a nossa alma. Só abra nossa mente, nosso coração, e possa falar conosco, e nos abençoar, e nos fortalecer, e nos edificar. Aumenta a nossa fé através desta palavra, a qual o Senhor mesmo nos trouxe para ouvir. Que seja uma noite proveitosa para nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há mais de 4.000 anos, o Messias era esperado. 4.000 anos de espera, no mínimo. No mínimo, eles estavam esperando o Messias há 4.000 anos. Profetas e mais profetas, leis, mandamentos, testemunhos, tudo apontando e testificando sobre o Messias. Mas o Messias não vinha. Para piorar a situação, antes da chegada do Messias, ficaram 400 anos de silêncio. Nem um profeta, nem um líder, nem um juiz, nada. E a opressão dos povos pagãos, primeiro a Grécia, depois Roma, o Império Grego, depois o Império Romano. Primeiro Alexandre o Grande dominou a região, ainda que ele não tenha ido contra os judeus. Depois o Império Romano, e foi direto para cima dos judeus. O Messias chegou. Imagina a alegria no coração. 4.000 anos de espera. E a promessa foi cumprida.
E o Messias chegou. Ele veio conforme o prometido. Realizou curas, milagres, criou expectativas. Multidões se ajuntavam para ouvi-lo. Todo mundo reconhecia, inclusive os inimigos, Pôncio Pilatos, Herodes, até os inimigos, os oficiais romanos, até os inimigos reconheciam: este é o Filho de Deus. Este é o Messias, o ungido, o prometido. E aí, irmãos, quando tudo parecia estar no auge, as multidões já falavam em fazê-lo rei. O que acontece? Morre. Imagina, morreu, traído por um beijo, por um discípulo. Morreu, irmãos, juntamente com a morte de Cristo, morreram toda a fé e esperança que havia no povo. Todos se dispersaram, até Pedro: Senhor, eu irei contigo até a morte. Até o apóstolo Pedro dispersou. Ficaram apenas mulheres, Maria, mãe de Jesus, o apóstolo João, discípulo amado. Todos dispersaram. Milhares seguiam a Jesus. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aquilo ainda era o início do ministério de Jesus. Agora eram multidões seguindo a Jesus. Todos se dispersaram. A esperança morreu. Não havia mais fé, não havia mais esperança. A dor e a tristeza dominavam os corações. Olha o texto que nós vemos, só para vocês perceberem. Marcos 16, olha o versículo 8. Como era a situação dos seguidores, né? E saindo elas, fugiram do sepulcro. Fugiram do sepulcro. Tinha um anjo ali falando de Jesus, e elas fugiram, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. A fé e a esperança deram lugar ao temor, assombro e medo no coração das mulheres. Não havia mais fé. Olha o versículo 11. Estes, agora falando de outros discípulos, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, Madalena tinha dado testemunho para esses discípulos, não acreditaram. Não tinha mais fé, não tinha mais esperança. Olha o versículo 13. E indo, eles o anunciaram aos demais. Então primeiro ele apareceu a Maria Madalena, primeiro ele apareceu a algumas mulheres. Elas não acreditaram, fugiram com medo. Depois ele aparece a Maria Madalena, ela acreditou e pregou para outros discípulos. Os discípulos não acreditaram. Aí ele aparece para os discípulos. Aí ele prega, os discípulos pregam para outros discípulos. Aí eles também não acreditaram. Percebe, irmãos, onde eu estou querendo chegar? 4.000 anos de espera. O Messias prometido chegou, mas morreu. No coração daquelas pessoas não havia mais lugar para a fé e esperança. Mas, no entanto, todavia, entretanto, graças a Deus, após 3 dias, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou. Amém? Amém. Jesus ressuscitou. E ressuscitou a esperança no coração dos discípulos. Irmãos, hoje eu quero pregar, e eu queria, com a graça de Deus, Deus quer ressuscitar a esperança em nossos corações. Jesus morreu, mas está vivo. Assim como ele ressuscitou esperança no coração daqueles discípulos, Deus quer ressuscitar a esperança em nossos corações hoje. Então, se você está vivendo uma época de dor, de tristeza, de angústia, de morte, de desesperança, hoje a palavra é para você. Jesus quer ressuscitar a esperança em seu coração. Amém?
O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, que era um discípulo do apóstolo Pedro. Pedro estava lá em Roma, e Pedro orientou e ditou para que Marcos escrevesse. Então Marcos, ele vai escrever falando para os romanos, para os cristãos que estavam lá em Roma, orientado por Pedro, ditado por Pedro, focando aos cristãos que estavam lá em Roma. E aí Marcos tem umas características interessantes. Lá em Roma, eles estavam sendo mortos, trucidados, jogados na arena. O Evangelho de Marcos é o Evangelho da fé e da esperança. É o Evangelho da ação. Desde o primeiro versículo, no primeiro capítulo, nós vemos um Jesus ativo, restaurando fé e esperança. É o Evangelho de confronto de poderes. Marcos escreve para mostrar para Roma que havia alguém maior e mais poderoso. Jesus é apresentado como um servo, sofredor, mas também que reinará para sempre. Olha o versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Isso aqui é um linguajar do Império Romano. Quando os conquistadores iam para outras nações, outros povos, conquistavam aquelas terras, e eles voltavam, eles eram recebidos com honras, com glórias, no palácio, e sentavam à direita do rei. Então Marcos tem essa linguagem, escrevendo para o Império Romano, para mostrar que havia alguém maior, superior. Outra curiosidade aqui, não há genealogias no Evangelho de Marcos, como tem Mateus e Lucas, porque o Império Romano, ninguém quer saber nome de ninguém, pai de ninguém, eles têm títulos, César não é nome, César é título, então eles não têm nomes, eles só têm títulos. Para eles o que importa é o título daquela pessoa, o nome não importa, não importa a família, não importa a genealogia, a hierarquia, só importa qual o título que você tem. Então Marcos abstém de colocar nomes e genealogia no seu Evangelho, mas Marcos vai dar um passo aqui também. Jesus é apresentado como o servo conquistador, do jeito que o Império Romano gosta. Marcos, desde o começo, começa mostrando: Jesus venceu a natureza, Jesus venceu a tempestade, Jesus venceu os demônios, Jesus venceu as enfermidades, de todo tipo de enfermidade, Jesus curou. Jesus venceu a morte, ressuscitou, e juntamente ressuscitou a esperança nos corações. Irmãos, imagina os cristãos lá no Império Romano, que estavam morrendo, trucidados. Agora eles recebem uma carta falando de alguém que morreu, mas ressuscitou. O coração deles se encheu de esperança. De fato, por causa do cristianismo, daí a alguns anos, o Império Romano cai. Mas não é nosso tema hoje. Então, ressuscitando a esperança em nossos corações. Primeiro ponto: a vida supera a morte. Marcos 16, de 1 a 6, vocês vão perceber isso. A vida supera a morte. Então fala aí, passado o sábado, então Jesus morreu na sexta-feira. O sábado era sagrado para os judeus. E aí no domingo, algumas mulheres que não tinham preparado Jesus adequadamente vão até o túmulo para fazer uma preparação de embalsamento. Ok? Então, nesse dia, no domingo, primeiro dia da semana, as mulheres vão lá. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, que é Maria mãe de Jesus, Tiago é irmão de Jesus, Salomé, compraram aromas e foram embalsamá-lo. Versículo 1, ok? Mas no meio do caminho elas vão conversando. Olha, Maria, eu lembro que lá no sepulcro
cavernas feitas na rocha, e lá dentro eram colocados os corpos sepultados, como gavetas. Alguém já viu gavetas em necrotério? A mesma ideia. José de Arimateia, um homem rico, tinha aquele túmulo para ele, e ele coloca Jesus lá no túmulo de José de Arimateia. Só que era uma caverna gigantesca, de tal maneira que coubesse toda a família. E aí as mulheres, olha, tem uma pedra na porta. Quem removerá a pedra para que nós possamos entrar e embalsamá-lo? Mas qual foi a surpresa dela? Quando elas chegam lá, aí diz que tinha um rapaz, né? No outro texto fala que havia um anjo sentado em cima da pedra, e a pedra tinha sido removida. Jesus havia ressuscitado. A vida supera a morte. Irmãos, antes de Jesus morrer, ele já havia falado sobre isso. Ele já havia ensinado sobre isso. Ele já havia praticado sobre isso. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitou Lázaro. Já estava morto, sepultado, cheirava mal. Quantos dias? 4 dias. Então Jesus já tinha dado provas, práticas, mostras que ele é o autor da vida. E a vida supera a morte. Mas quando ele morreu, ninguém acreditou. Ninguém. E agora ele está morto e sepultado. Quem vai ressuscitar Jesus? Ele que havia ressuscitado tantos. Quem vai ressuscitar Jesus? O próprio Deus vai ressuscitá-lo. João 11. João 11, abre aí para você ver. João 11, versículo 25 e 26. Só para vocês verem aí. Então, Jesus é o autor da vida, e a vida supera a morte. Vamos ler juntos? João 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Você crê? Você está me ouvindo? Você crê? Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus havia predito a sua ressurreição. Jesus havia realizado a ressurreição de pessoas. No entanto, somente após a sua ressurreição é que as pessoas passaram a crer. Jesus é o autor da vida. Irmãos, presta atenção aonde eu quero chegar. O nosso subtema, ou a nossa frase aí de ligação é: Jesus quer restaurar a esperança em nossos corações. Ressuscitar a esperança em nossos corações. Irmãos, Jesus tira a morte e coloca a vida. Várias pessoas enfermas à beira da morte foram curadas 100% por Jesus. Cura física, cura emocional, cura espiritual, ressurreição de mortos. Irmãos, na família, casamento, no trabalho, na sociedade, na igreja, Jesus é aquele que traz vida, vida eterna, vida em abundância. Onde eu quero chegar? Irmãos, ninguém precisa desistir de nada. Você não precisa desistir. Nós precisamos de Jesus, da vida de Jesus, enchendo os nossos corações,
vida eterna, vida em abundância. Na história da igreja, na história da Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tivemos personagens que pediram a morte, mas tiveram encontro com Deus e receberam vida. Lembra de Elias? Melhor me é morrer do que viver. Lembra de Jonas? Melhor me é morrer do que viver. Lembra de Jó, que nós gostamos tanto? Esse maldito dia que eu nasci. Até que Deus chega até eles. A vida entra na vida deles. Ninguém mais falou em morte. Ninguém mais falou em desistir. Elias, depois disso, ainda treinou um discípulo, Eliseu, para substituí-lo, ungiu o rei, ungiu outro rei, ainda fez um monte de coisas. Jonas nós não temos mais relato dele, mas Jó, depois disso, ainda teve um monte de filhos, ficou mais rico do que antes. E não era uma riqueza da noite para o dia, que ele era o mais rico do Oriente. Então, irmãos, a vida supera a morte. Se você tem vontade de morrer, você não precisa, você só precisa andar com Jesus, conectado com Jesus, comunhão com Jesus. Amém? Olha a outra aqui, olha, do versículo 7 até o versículo 13. A esperança vence a dor. Irmãos, a desesperança era o que enchia o coração daquelas pessoas. Versículo 7 até o versículo 13. Mas agora Jesus ressuscitou, elas se encontram com Jesus. Primeiro as mulheres, depois Maria Madalena, depois os discípulos. As mulheres foram até o túmulo de Jesus para embalsamá-lo. Ele já estava morto, sepultado. Não havia mais nada de esperança no coração delas. No entanto, mesmo o coração cheio de dor pela morte de Jesus, quando Jesus ressuscitou, ressuscitou a esperança em cada coração. O coração delas estava triste, versículo 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, estavam possuídas de temor, de assombro e de medo. Isso que estava no coração. Medo de acreditar de novo, medo de tentar de novo, medo de ter esperança, medo de confiar novamente. O coração só tinha medo. A esperança acabou, a desesperança entrou, o coração estava cheio de medo. Já viu aquela frase assim, olha, gato escaldado tem medo de água fria? Elas acreditaram, elas confiaram, elas se entregaram pela fé a Jesus, ao reino, sacrificaram. Lucas 8, versículo 1 a 3, fala que as mulheres sustentaram Jesus no ministério, e agora ele morreu, não tinha mais lugar para fé nem esperança, só que agora ele ressuscitou. A história mudou. Irmãos, a dor da morte de Jesus havia deixado os discípulos paralisados. Aí fala de alguns discípulos, versículo 3, versículo 14, eles não acreditaram nas mulheres. Foi necessário Jesus aparecer para as mulheres, depois elas não acreditaram, saíram correndo. Depois Jesus apareceu para Maria Madalena, depois apareceu para alguns discípulos, depois apareceu para os 11, que era 12 menos Judas. Jesus teve que aparecer para um monte de pessoas, individualmente, para que eles voltassem a crer. Jesus foi um a um restaurando a fé e a esperança no coração, porque o coração estava cheio de dor. Irmãos, o cristianismo é uma religião fundamentada na esperança. Olha esse texto aí, Hebreus 6, versículo 18. A nossa religião, a nossa fé baseia na esperança. Hebreus 6, versículo 18. Eu vou ler o 18, aí vocês leem o 19 e eu fecho com o 20. Hebreus 6, 18 ao 20.
para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Podem ler. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o finalzinho do versículo 18. Lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. A esperança é a âncora da nossa alma. Nós não podemos perder a esperança. O cristão sem esperança não tem razão para viver. Presta atenção, irmãos. Presta muita atenção aqui, olha. Jesus quer ressuscitar a esperança em nossos corações, no meu coração e no seu coração. Tirar o medo de tentar de novo, de confiar de novo, tirar essa desesperança, tirar esse medo, essa dor que paralisa, que cega, que nos impede de crer, de confiar e de avançar. Jesus quer ressuscitar a esperança em nossos corações. Amém? Amém. Você não precisa desistir. Você não precisa desistir do casamento. Você não precisa desistir dos seus filhos. Você não precisa desistir do emprego. Você não precisa desistir de viver. O que nós precisamos é uma comunhão diária com Jesus. Separar tempo diariamente para orar, ler a Bíblia, alimentar da fonte de água viva. Nós vivemos uma época, um tempo de desesperança. A gente liga a televisão 10 minutos, o coração enche de medo e de dor e de morte. Cada dia uma tragédia pior do que a outra. Cada dia uma maldade pior do que a outra. Por isso, irmão, nós precisamos dessa comunhão diária com Jesus. Vida eterna, vida e abundância. Martinho Lutero, que fez a reforma protestante, ele fala assim sobre isso, olha. A fé é uma obra divina que Deus requer de nós. Mas ao mesmo tempo, Ele precisa implantá-la em nós, pois não podemos crer por nós mesmos. Deus requer fé, mas nós precisamos que Deus coloque fé em nós, porque a desesperança tomou conta de tudo. Maria Madalena foi a primeira mulher a saber da ressurreição. Ela contou aos discípulos, não acreditaram. A natureza humana não consegue crer por si só. A dúvida havia entrado nos corações, o medo, a dor tinha assaltado, tomado de assalto o coração dos discípulos e das mulheres. Irmãos, a fé e a esperança é um dom de Deus. É Deus que mantém essa fé verdadeira. Mas nós precisamos estar em comunhão com Deus. Amém? Vamos para o último ponto aqui. Versículo 14 até o versículo 20. O amor não pode ter fim. Versículo 14 até o versículo 20. Irmãos, o amor não pode ter fim. A crucificação é a maior prova de amor da história da humanidade. Por quê? Porque Ele morreu por nós sem receber nada em troca. Ele morreu por toda a humanidade sem receber nada em troca. Pelo contrário, o que Jesus recebeu? Cruz, escárnio, desprezo. Calvino tem uma frase muito interessante que eu gosto até de compartilhar no dia de Santa Ceia. João Calvino fundou a teologia da igreja presbiteriana e fala assim: Jesus recebeu a nossa pobreza e nos transferiu suas riquezas. Jesus levou sobre si a nossa fraqueza
e nos fortaleceu com seu poder. Jesus assumiu a nossa mortalidade e fez nossa a sua imortalidade. Jesus desceu à terra e abriu caminho para nós até o céu. Jesus fez-se filho do homem e nos fez filhos de Deus. Irmãos, este é o amor de Deus e não pode ter fim. Olha, Jeremias 31:3, como ele coloca, Jeremias 31:3, o amor de Deus em nós não pode ter fim. Jeremias 31, versículo 3, vamos ler juntos? De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atrai. Deus nos ama com amor eterno. Deus nos ama com amor eterno. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atrai. E aí, irmãos, a gente chega aqui, olha, volta lá, Marcos 16, no versículo 10. Então, Jesus nos ama com amor eterno. E agora ele dá uma ordem para a gente levar esse amor a outras pessoas. Versículo 10, ele falou, e partindo ela, foi anunciá-lo. Olha o versículo 13. E indo eles, o anunciaram aos demais. Olha o versículo 15, agora Jesus. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, a notícia da ressurreição de Jesus traz vida, fé e esperança aos corações. E nós temos que levar essa notícia. O amor não pode ter fim. Amor a Deus, amor ao próximo, até os confins da terra. Levar o evangelho aos perdidos é a maior prova de amor que uma pessoa pode mostrar a outra. Irmãos, o que adianta você dar R$10, a pessoa morrer e ir para o inferno? O que adianta você dar R$100, R$1.000, R$1 milhão, a pessoa morrer e ir para o inferno? Entende? Levar o evangelho aos perdidos é a maior prova de amor. O presbítero Naum falou aqui na liturgia, nós temos essas parcerias aí com plantação de igrejas, projetos sociais. Irmão, você não imagina o impacto, a transformação que é. Você não imagina. Nós temos parceria missionários no Camboja, Albânia, Guiné-Bissau, nos cultos, Panamá, Argentina, China, Nova Zelândia, entre os ciganos, no Paquistão, que nós vimos o vídeo hoje, e vários outros, não sei se eu esqueci, se eu lembrei todos, né? Mas irmãos, imagina quando nós apoiamos, investimos, obedecemos a palavra e pregamos o evangelho até os confins da terra, o impacto disso. Um exemplo, os curdos, lá onde o Charaba está, antes dele chegar, era 0 de cristãos. Pessoas morrendo de fome. Agora tem uma igreja, está plantando a segunda igreja, tem projeto social, tem cursos profissionalizantes, eles recebem cesta básica, recebem tratamento de saúde, recebem planejamento, orientação. Olha o impacto, irmãos. O evangelho transforma vidas, famílias e cidades inteiras. Lá na Albânia, foi logo quando caiu, aquela época que caiu, né, o comunismo, lá na Albânia, uma pobreza, as pessoas morrendo de fome. Nessa época, o missionário Benilton, que hoje nós temos parceria com ele, chegou lá, pessoas morrendo de fome para todo lado. O evangelho chegou. Hoje tem um projeto social gigantesco, cursos profissionalizantes, pessoas sendo transformadas social e espiritual. Guiné-Bissau, as pessoas lá, irmãos, têm uma expectativa de vida de 50 anos. Quem aqui tem mais de 50 anos? Passou o cerol. Mas o evangelho chegou, mudou tudo.
Hoje nós temos um seminário presbiteriano lá, com 8 seminaristas sendo formados para pastor. Entende, irmão? Vamos pegar aqui. Irmãos, presta atenção. Imagina se o nosso primeiro missionário, Simon, o que fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil, se ele tivesse a mentalidade que muitos presbiterianos têm hoje, de não apoiar missionário. A maioria dos presbiterianos acha que é desperdício mandar dinheiro para missionário. Uma grande quantidade de presbiterianos pensa desse jeito. Para eles tem que investir aqui, é criar torre de Babel, é gastar dinheiro com a igreja, é construção, né? Graças a Deus a nossa igreja não tem esse problema. Mas isso é uma realidade onde eu passo. Muitos, né? Fui secretário de missões do presbitério do Sino durante muitos anos. Cansei de ouvir essa bobeira. Mas, pensa comigo, nosso primeiro missionário. Antes tinha a igreja anglicana, que na verdade era um médico. Um médico e a esposa vieram para o Brasil, abriram uma igreja na casa deles, primeira igreja evangélica no Brasil, igreja anglicana. Simon, irmãos, o pai dele era médico, ele era formado em direito e em educação, pedagogia. Simon tinha convites maravilhosos para ficar nos Estados Unidos, mas ele ouviu da pobreza física e espiritual do Brasil, abriu mão de tudo, chegou no Brasil. Logo depois chegaram outros missionários, batistas, metodistas. A febre amarela varreu o Brasil do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul. As agências missionárias mandaram uma ordem: voltem para casa. Todos voltaram. Simon não voltou. As agências: você vai morrer. E sim, eu vou morrer, mas vou deixar a semente do evangelho aqui. Morreu, a esposa morreu pouco tempo depois. Ele morreu com 6 anos que estava no Brasil, chegou aqui com 28 anos, morreu com 34 anos, mas ficou a semente do evangelho, da qual eu e você somos frutos hoje. Imagina se Paulo tivesse obedecido Simon tivesse obedecido a ordem, voltasse para os Estados Unidos. Onde é que você estaria hoje? Estão entendendo, irmãos? Essa é a maior prova de amor da humanidade. Levar o evangelho de Jesus aos perdidos. Onde o evangelho chega, a mudança, transformação e vida. Vocês viram aí nos vídeos aí que passaram aí a situação dos países lá. Quem aqui gostaria de morar num país como esses que nós falamos aí, que passaram os vídeos? Estão entendendo, irmãos? Reverendo Hernandes, ele tem uma frase baseada nesse texto que ele fala assim: o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo, a todas as criaturas. Isto é amor de verdade. Quando você envolve nesse mandamento, né? E nós temos 2 grandes mandamentos, irmãos: amor a Deus, amor ao próximo e pregar o evangelho até os confins da terra. A Bíblia toda resume nesses 2 mandamentos. Não é eu que estou falando, é Jesus que falou. O grande mandamento e a grande comissão. Isto é a Bíblia. Isto é ser cristão de verdade. Quando você envolve em amar a Deus e amar ao próximo até os confins da terra. Isto é o resultado da ressurreição de Jesus. Amém? Amém. Conclusão: Jesus ressuscitou para a nossa justificação, trazer esperança aos nossos corações e levar amor ao próximo até os confins da terra. Foi para isso que Jesus morreu, foi para isso que Jesus ressuscitou. Qualquer igreja que pensa menos que isso não é a igreja de Jesus, é do diabo. Estão entendendo? É para isso que Jesus veio. Qualquer igreja que está fora disso, está fora da palavra, está fora da vontade de Deus. É simples assim. Entendeu? Então é para isso que nós existimos como igreja. Amar a Deus, sermos cheios da graça de Deus
e amar ao próximo até os confins da terra. Assim como nós gostamos de receber esse amor, agora nós temos que levar esse amor. Amém? Vamos orar?